Forte, soltando a voz. Agora sim. Ok. Essa paciência de vocês que estão aqui no celular, começar. A gente tem muita gente online, mais do que aqui. É, essas 11 conexões têm grupos. Sul, estimam umas 50 pessoas online. Apesar dessa situação, a gente insiste em manter essa ideia. É, vocês que estão acompanhando o curso sabem que consiste a inovação. Vocês sabem que nós temos uma linha condutora desse curso. Vocês sabem disso. A agenda altas atividades de ensino no centro. O Brasil de Saúde Global promove esse curso em pós-graduação do IMS e do Instituto de Nutrição. Né? Pois bem, essa é a quarta sessão. Recordar que nós tivemos uma primeira sessão com a apresentação do geral da agenda. Tivemos uma sessão em que a questão da pobreza e da desigualdade foi abordada. É uma das grandes objetivos. E a gente fez uma relação, então, da questão econômica e sociológica com os impactos sobre a saúde. Vocês que todas essas sessões estão sendo gravadas e o vídeo será editado em conjunto com slides. Né? Então, vocês poderão rever quem, por alguma razão, não pode estar em todas as sessões, pode também depois ver o vídeo. Isso leva um tempo para editar. Isso acaba entrando no nosso canal. O primeiro está disponível, o segundo o nosso editor de vídeo aqui, Manuel. Então, a primeira sessão e a segunda foram essa. A terceira, nós tivemos aqui o ex-presidente do Conselho, a senhora Maldonado assistiu? Com certeza, né? Porque é seu tema. E foi uma presença privilegiada. Eu estava no exterior, mas soube que foi boa a sessão. É uma pessoa de ponta no ativismo da questão da alimentação saudável. A Aliança pela Alimentação Saudável, um ano de existência, vai ter na segunda-feira, está presente na comemoração. E hoje, então, a gente parte para conversar sobre as doenças crônicas não transmissíveis. Como é que a gente selecionou isso? O objetivo número 3 é, digamos, a saúde sensu stricto. E nós vamos fazer um comentário depois geral sobre como é que isso se integra. Mas dentro das metas do objetivo 3, que é a saúde sensu stricto, nós temos a meta de redução de até 1/3 das doenças crônicas não transmissíveis. Então, primeiro eu queria saber se para todo mundo há clareza sobre que doenças estamos falando. Segundo, que alcance as políticas públicas deveriam ter em relação às doenças crônicas. Bom, um conjunto de doenças que
mais equivocadamente, se define por uma negação não transmissível. Isso em algum momento deve mudar. Mas está se falando aqui no âmbito público de 4 grandes grupos. As doenças cardiovasculares, que envolvem as doenças do coração, doenças cerebrovasculares, principalmente, o diabetes, o câncer e a doença respiratória crônica, DPOC, a asma, esse grande grupo. Então, existem outras. Existem talvez omissões. A hipertensão seria um fator de risco para a doença cardiovascular, visto assim, né? É importante ver isso de uma forma crítica, por exemplo, que o envelhecimento populacional, a demência, incluída. Fala-se da saúde mental, mas não se fala na demência, que é um problema crescente, o envelhecimento populacional. Enfim, esse é o conjunto de doenças mais cotado. E o que seriam as políticas públicas para esse conjunto? Existe uma forma clássica de categorizar as ações de saúde em 3 níveis de prevenção, ou 4. Primária, secundária, terciária. Então, você teria nas políticas públicas ações de prevenção primária, que são as ações sobre fatores de risco. Controlar a hipertensão, por exemplo. A exposição à poluição associada à asma. Então, você está no âmbito da prevenção primária. A prevenção secundária, você visa detectar precocemente doenças que tenham esse potencial para evitar que eles passem a um estágio cardiovascular. Em princípio, se você controla hipertensos, você está fazendo uma prevenção de nível secundário. Né? Você mantém a prevenção terciária é o atendimento já ao problema instalado. Você tratar as pessoas doentes. A prevenção quaternária seria o enfoque de reduzir as sequelas. Se uma pessoa tem um acidente vascular cerebral, doença grave, se tratar derrame cerebral. E fica com um tipo de sequela, uma paralisia. A prevenção quaternária são, entre aspas, reduzir as sequelas dessa situação. Então, políticas públicas, quando se fala, deveriam abranger essas 4 dimensões. Então, esse é o universo. Foco. Então, voltando. Objetivo número 3, que são a saúde e sustento. Apesar de se discutir recentemente quase todos os objetivos, todos os ODS, têm um impacto mais ou menos direto sobre a saúde humana. Mas aqui se trata da saúde sustento. E a meta, o tema que a gente vai tratar hoje, mais especificamente, é essa meta 3.4, existe dentro do objetivo 3, que se refere à saúde materna, saúde infantil. Mas aqui hoje o tema é as doenças, saúde mental. Então, eu não estava aqui na última sessão porque eu estava nessa conferência da Organização Mundial de Saúde, representando a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Ela foi em Montevidéu, com a presença de presidentes de vários países, patrocinado pela presidência do Uruguai, mas com a presença de altas autoridades. E a ideia dessa conferência
pensamento ser encarado mais amplo. Ou os curtos se pega. Se dá certo. São pequenas introduções ao tema. Strong, certain, vulnerable countries, where countries' valuable resources, yet GDPs sustain. Because we all agree, stay on that path. Let's take the same road. Next year, the UN Assembly entities generate GDP and are reducing debts from 20. But to make progress, different scale must implement best by finance NCT action for critical so then Center standard activity and bad demotivate solutions other action on it choices to accelerate action to society. Outro que complementa. Seguimos, né? Chegando ao século processos todos. Esse segundo
acontece aqui. Não é ao vivo? Força aqui. Enfermedades sensibles. Los últimos años están por el envejecimiento, sensación, soy de nuestros hasta convertirse en un irse con bebidas saludables, pero para lograrlos es suficiente. Saludables es más costoso y difícil de encontrar. Chatarra. Realizar ejercicio físico es todo un desafío porque no contamos con áreas verdes acondicionadas, cercanas y seguras. Dejar de fumar o de beber resulta complicado porque la publicidad de estos productos invade en todas partes. Se requieren leyes y normas que hagan la opción saludable más fácil de tomar. Hacerlo, cada vez más personas se enfermarán y necesitarán medicamentos y tratamientos costosos de por vida, los cuales podrían llevarnos a la ruina. Estamos a tiempo de poner un freno a esta epidemia. Algunos países en las Américas ya han tomado acciones, como por ejemplo, los productos procesados para hacerlos más saludables, informando a los consumidores acerca de su contenido y promoviendo mayor acceso a alimentos frescos, regulando la venta de alimentos en las escuelas, así como proporcionando agua potable sin costo, aplicando impuestos al tabaco, alcohol y bebidas azucaradas para reducir su consumo. Es que facilitando el acceso a programas para dejar de fumar, prohibiendo el consumo de tabaco en espacios públicos cerrados y publicidad en cigarros, alcohol y la chatarra, creando espacios para la realización de actividades físicas, así como promocionando las ciclovías recreativas y el uso del transporte público. Los gobiernos deben asegurar los servicios de salud, educación, acceso a la atención oportuna, diagnóstico, salud y medicamentos, sin discriminación, sin que dificultades económicas. Las personas deben tener acceso a la información para entrenarlas en el manejo de su propia salud, mejorar el control de sus enfermedades y el desarrollo sano de ellos y sus familias. De esta forma, las personas como tú y todos, sonando a esta terrible epidemia, podremos disfrutar de una vida más larga y beneficiosa. Políticas públicas y hábitos saludables constituyen la receta para un mejor estilo de vida. Esta información, si deseas saber más, visita nuestra página. Bom, serem vídeos vocês, eles trazem sabe, bom, esses vídeos eles foram um pano de fundo para a conferência que aconteceu semana passada no Uruguai. E eles já saem do enfoque mais tradicional, mais ingênuo, das medidas de educação e saúde dirigidas aos indivíduos, para as escolhas individuais. E claramente já pontua a necessidade de medidas que sejam de natureza contextual. Não adianta você dizer, faça exercícios ou caminhe, se você não tem uma área então, da residência que favoreça isso, com segurança e bem iluminada, que da mesma forma são em todos os outros fatores de risco. Então, o
o enfoque dominante já ultrapassa os enfoques mais tradicionais voltados para a educação dos indivíduos, para a adoção de hábitos saudáveis. Isso fica muito claro nesses vídeos introdutórios. O que hoje, essa pergunta, se ainda faltam ciência e ousadia nessas políticas se precisa ainda, se precisaria ainda considerar que novos avanços fossem feitos. Essa conferência do Uruguai foi programada pela Organização Mundial de Saúde, trazendo governos e burocracias no sentido da saúde de muitos países e da própria OMS, com preparação para uma coisa que seria maior no ano que vem, vai ser maior que a própria Assembleia Geral da ONU esse assunto. Então, se fossem passos na direção de ganhar apoio, que representam, eu disse isso aí, 70% da mortalidade do mundo hoje. 70% da mortalidade do mundo hoje está por conta dessas 4 principais doenças. Então, a relevância é auto-explicável. Então, a primeira pergunta que eu coloco aqui é se falta ciência. Se esses avanços, no sentido de ampliar o escopo do que precisa ser feito para controlar e prevenir e tratar essas doenças, se ainda falta ciência. Em que direções falta poderia ser feito. E eu vou me concentrar na questão da obesidade aqui. Primeiro porque é um fator de risco para a maior parte dessas condições. E segundo porque eu tenho pesquisado, também faz sentido especular sobre alguma falta de ciência que persiste. Como eu estava dizendo, essa conferência e as recomendações internacionais já incorporam avanços na agenda acadêmica. Por exemplo, o Brasil foi pioneiro em trazer alta nutrição e saúde pública, ultraprocessamento, somada às coisas mais tradicionais, carboidratos, vídeos, etc., na dieta, sal. O Brasil foi pioneiro de colocar em pauta o grau de processamento dos alimentos como uma questão mais específica. E isso está incorporado à política pública brasileira e ganhou influência na pauta internacional também. Além disso, também se passou a reconhecer que existem influências desde o nascimento entre gerações sobre a etiologia da obesidade, que eu vou a partir de agora tratar mais especificamente. E como aqueles vídeos demonstraram, existe a compreensão de que existe um ambiente construído em torno das pessoas que pode ser mais ou menos exogêneo. No último congresso de tecnologia que se deu em Florianópolis, 3 semanas, nós, eu e a professora Flávia, coordenadora da pós-graduação do Instituto de Educação, apresentamos um trabalho em que, a partir de uma revisão crítica da literatura, a gente vem trabalhando com isso há algum tempo, ressaltar aqui alguns aspectos. A revisão crítica da literatura, ela sugere que esse foco quase exclusivo nos padrões de higiene e atividade física não explicam a
explosão que a obesidade vem pouco. Então, a agenda de pesquisa necessitaria ser ampliada em direção a outros que estão, vamos dizer assim, por baixo do tapete, fora do curso principal da pesquisa acadêmica da obesidade. É possível chamar de sindemia a ocorrência epidêmica de vários fatores determinantes. Isso vem da antropologia, se estuda as relações entre violência, por exemplo. Em situações epidêmicas que se somam uma epidemia de maior gravidade, chamada sindemia. Além disso, é um fato de que não há registro ainda na saúde pública mundial de intervenções bem-sucedidas na área da dieta e da atividade física. Isso é um problema. E você encontra uma literatura, a certo ponto, marginal, do ponto de vista das políticas, que sugerem quase que uma tempestade perfeita. Haveria um conjunto de outros determinantes que se somaria, além dos padrões de atividade física, provocando essa explosão da obesidade, que se concentra cada vez mais nos países de renda baixa e média. Não vou aqui só o que está. Então, basicamente, o que eu estou sugerindo aqui é que há uma pauta a ser ainda expandida e percorrida para entender de forma mais ampla o que são os determinantes desse fator de risco para doenças cardiovasculares, para câncer e outras condições. Existem hipóteses com grande plausibilidade, são que poderiam ser fatores contribuintes. Especificamente, eu venho me dedicando a explorar essas duas hipóteses. A ideia de que hoje as cadeias alimentares carregam nossa alimentação doses subclínicas de antibióticos, a microbiota intestinal, e eu vou falar disso em seguida. Outra exposição, também em níveis epidêmicos, que são chamados de disruptores endócrinos, ou poluentes orgânicos persistentes. Então, vou mencionar um pouco mais de detalhe esses dois conjuntos de fatores hipotetizados como contribuintes para a pandemia e, em consequência, contribuintes para a epidemia de doenças crônicas não transmissíveis. Essas figuras, elas hoje, elas só estão nas histórias. Isso praticamente desapareceu das formas contemporâneas de criação de animais. Pastando, ciscando, os porquinhos esfolegando. O que existe hoje, na verdade, são, essa sigla quer dizer, operações concentradas, Concentrated Animal Feeding Operations, fábricas de proteína animal. E a gente viu de perto outras consequências dessa concentração industrial do poder econômico, que se corrompeu o poder político brasileiro, até com a presença de gente simpática envolvida nisso. Mas isso é o que acontece hoje na cadeia produtiva da carne. Bom,
Para esses bichos sobreviverem e crescerem, eles levam banhos, toneladas de antibióticos, tanto como fator de crescimento, para crescerem mais rápido, como para se curarem das infecções que são típicas desses ambientes confinados que os bichos vivem e crescem. Então, a nossa cadeia alimentar, ela contém esses resíduos de antibióticos, porque isso não só está na carne, está na água, no ar, no solo. A forma como esses resíduos se espalham. Então, nós temos nas nossas superfícies, nossos orifícios, um montão de seres que não eram identificados previamente, porque são 10 vezes mais seres do que as nossas próprias células. Eles formam, então, o que se chama microbioma humano. 100 trilhões, todos nós temos 100 trilhões de células que estão espalhadas pelo corpo. Esse trabalho foi usar a literatura com colegas da Universidade da Califórnia, reunindo evidências da literatura e consolidando as evidências para essa hipótese de que esses resíduos de antibióticos, a sociedade expansiva, a nossa realidade, ele regula, ele modifica aquela 100 trilhões de células, principalmente o que estão no tubo digestivo, que isso aumenta a captação de energia que a gente faz. Então, essa é a hipótese. Um outro conjunto de evidências, e ontem eu atualizei a revisão bibliográfica, ontem à noite, mostrando que há 136 artigos de revisão, ou seja, consolidam informação de centenas de outros artigos de estudos específicos, evidenciando o papel dos disruptores endócrinos, por exemplo, resíduos de pesticidas sobre a obesidade. Células do nosso corpo compostas não são, como se pensava, sacos vazios onde a gordura vai sendo guardada. São ativamente produzem, fazem parte do sistema endócrino. E o fato é que esses endócrinos, por exemplo, mas não exclusivamente resíduos de pesticidas, eles competem com outros receptores dos adipócitos, modificam então a forma como a gente acumula gordura, como a gente acumula ganho de peso. Esse que eu estou trazendo aqui para vocês, isso não está mencionado na conferência do OMS. Som, teste, 1, 2, som. Voltamos ao presente. Então, a gente, se tudo correr bem, a gente vai testar essa hipótese numa população brasileira. E ainda não existe isso. Existe toda essa militância e essa campanha para tirar o Brasil de ser o número 1 no consumo de pesticidas, de agrotóxicos, né? E existe toda a consciência de que a obesidade e a obesidade infantil ela está explodindo no Brasil. Isso tem consequências terríveis, né, para a saúde da população, para os serviços de saúde. Mas a conexão entre os dois fenômenos, desculpe, não foi estabelecida ainda no Brasil, apesar de estar correndo há alguns anos já na literatura internacional. Não sei se eu te esclareci. Esse é o desafio. A Brasco, por exemplo, tem um dossiê sobre agrotóxicos que reuniu, alguns conhecem, né, especialistas. Esse tema não é tocado. É como se a gente
a área acadêmica brasileira ainda, e a área da militância ainda desconhecesse essas evidências. Então é uma tarefa que eu estou me impondo de esclarecer essas questões. Principalmente em intoxicações agudas das pessoas que manipulam, né? E há toda a questão dos suicídios também, quer dizer, parece que algum efeito comportamental que leva a um aumento de suicídio entre principalmente quem opera com os agrotóxicos. Tem. Sim, tem. Então, falta completar esse quadro. Estamos ativos aqui? Ok, obrigado, Arthur. Mas não está ainda passando. Aonde? Ok. Vivendo e aprendendo. Essa é um slide muito interessante, não vamos aqui entrar nos detalhes, mas esse gráfico representaria o aumento da obesidade, do ganho de peso excessivo entre animais, entre bichos. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem macacos, temos ratos, temos gatos, ratos urbanos, chimpanzés, ratos rurais. E esse gráfico é a única evidência que eu achei sobre, no reino animal, tirando a gente, como é que esse fenômeno estaria. Eu estou catando ainda gente que possa ter estudado ao longo do tempo, ter pesado bichos, mas não encontrei ainda. O que esse gráfico revela? Um excesso de ganho de peso, ou um ganho de peso entre a maioria desses bichos ao longo do tempo. Essa ideia aqui do canários na mina de carvão é porque os mineiros eles levavam canários para dentro das minas, né, como um evento sentinela. Quer dizer, se o canário morresse ou ficasse tontinho, era sinal que havia pouco oxigênio no fundo das minas. Então, esse título assim, charmoso foi dado para a possibilidade de que o ganho de peso entre animais selvagens e domésticos falaria a favor de alguma coisa ambiental que envolve humanos e bichos. Esses bichos não estão vendo mais televisão, eles não estão mais sedentários, não estão o tempo todo, não estão comendo outras coisas, né, não mudaram a sua dieta. Então é uma evidência bastante interessante. Bom, vocês devem conhecer, a maioria de vocês, uma das principais publicações biomédicas são o Lancet, né? E o Lancet é um conjunto de publicações, na verdade, agora, em que cada vez mais a saúde global e a saúde pública ocupam um papel de destaque. E além de publicar artigos, que individualmente a gente pode submeter para publicação, esse empreendimento Lancet, que agora é quase que uma rede, criou várias comissões para estudar problemas específicos. Uma delas, isso saiu, estou trazendo para vocês coisas da semana passada, de anteontem, viu? Valorizem. Isso aqui foi publicado em 19 de outubro, tem uma semana. Eles reuniram dezenas de especialistas para estudar o problema da poluição. E definem poluição do ar, das águas, do solo, de uma maneira inovadora, como
grande fator de risco para as doenças crônicas não transmissíveis e que está também, na minha opinião, fora do escopo do que está se discutindo na OMS, do que se discutiu nessa conferência de Montevidéu, onde eu participei durante os 4 dias lá em Montevidéu. Então, vejam, e eles são radicais, dizendo isso aqui é uma fotografia de Bangladesh, da cidade, da capital. Essas novas discussões já estão no âmbito de encontrar o que se chama hoje da era do antropoceno, né? Ou seja, uma nova era em que a atividade humana determina a saúde ou a doença do planeta e coloca resume um conjunto amplo de fatores que podem ser considerados como fontes de poluição. Isso ainda está fora da agenda científica e da agenda de saúde pública no campo das doenças não transmissíveis, a não ser nas doenças respiratórias, em que se reconhece a poluição atmosférica como um fator de risco para asma, por exemplo, e que cronicamente pode levar a doença respiratória crônica na idade adulta. Esse é mais um exemplo de que falta ciência, a meu ver. Então, a segunda pergunta que eu coloco no início, no título da sessão de hoje, é se falta ousadia das políticas públicas. Então, eu queria saber se tem até o momento alguma pergunta, algum comentário, para a gente passar agora para um outro conjunto de questões. Está fora daí, se tem alguma coisa. Sim, o fato do fato de os ODS terem sido divididos de uma forma tem vantagens e desvantagens. Uma seria outro. Tem algo a ver? É uma pergunta, não é uma... Eu acho que sim, eu acho que apesar de compor um dos objetivos, a questão dos mares, etc., da qualidade do ambiente, né? Mas na hora de cruzar essas coisas, há ainda tropeços, ausências. Isso é o que me parece. A gente está bem mais adiante um pouquinho. Então, o que seria essa falta de ousadia? Que eu postulo como existente. Bom, em primeiro lugar, é importante pontuar que esse gráfico mostra, vem desse artigo aqui, de Fazendo Epidemias. É um artigo de 5 anos atrás, que discute o papel da grande indústria, dos grandes produtores de commodities, né? Alimentos, álcool e tabaco, sobre a saúde populacional. Bom, desse lado, vocês têm o que vem acontecendo nos países de baixa e média renda, e aqui nos países de alta renda. Quem é que enxerga aí o que vem acontecendo? Nos países de alta renda, a tendência mais recente é de um certo patamar de alguma estabilidade ou de quebra do crescimento dos alimentos, como é que se chama isso? Processados, não é? Dos refrigerantes, dos lanches prontos, né? Enquanto que nos países de baixa e média renda, isso continua uma progressão bastante mais intensa, mostrando então que na divisão internacional, não só as pessoas pobres, mas os países pobres vêm sendo penalizados. Bom, isso passa então a entrar no terreno da política e no terreno da diplomacia da saúde, que é um campo que a gente vem se aproximando.
Na medida em que há uma aceleração da globalização, os países se tornam cada vez mais dependentes e interconectados, e é possível apenas pensar no encaminhamento desses problemas mais globais, do ponto de vista de como a diplomacia vai influenciar a atitude de países individuais. Isso quer dizer que é necessário um reforço do multilateralismo, que é uma tendência oposta à que a gente vive no momento. O que existe história bem-sucedida na saúde pública mundial? O primeiro tratado, a primeira iniciativa multilateral foi a campanha de erradicação da varíola. Ela é uma doença que, por suas características, era plausível pensar que ela podia desaparecer. Ela ocorre apenas em humanos, ela não tem casos subclínicos, ela não tem hospedeiro intermediário. Então, várias coisas que impedem outras doenças, não tem vetor, vários aspectos que tornam outras doenças difíceis de serem erradicadas e até controladas. No caso da varíola, havia características clínicas que a tornavam um objeto de possível erradicação. Essa proposta, curiosamente, foi feita na Assembleia Mundial de Saúde de 1958 pela União Soviética, falecida União Soviética. Na época, estava um certo prestígio internacional. Tinha sido uma potência importante para derrotar o nazismo, os crimes do Stalin tinham sido já denunciados, a União Soviética partiu na frente da corrida espacial, derrubando os Estados Unidos do primeiro satélite, do primeiro astronauta. Então, era um país prestigiado, com influência nos processos de descolonização na Ásia e na África mesmo. Então, a proposta foi recebida com alguma surpresa e, depois de um tempo, foi então assumida pela Organização Mundial de Saúde. Vamos erradicar a varíola. E assim foi feito. Em 1980, a Organização Mundial de Saúde declarou a varíola erradicada. Foi a única doença humana até o momento erradicada. Nas Américas, o último caso de varíola foi aqui na Penha, subúrbio do Rio de Janeiro, demonstrando que o Rio se atrasa historicamente em relação a muitas coisas e não é de hoje, apesar de ser considerada a política e cultural do Brasil. Isso aqui era uma doença, isso aqui é o Ramsés V, e aqui são imagens de sequelas na múmia dele, da varíola. Então foi uma campanha de âmbito internacional, com colaboração entre países, com colaboração entre sistemas de saúde, entre autoridades de saúde, que levou a essa conquista histórica. Tem esse artigo aqui do americano que coordenou essa campanha durante vários anos, e ele discute de uma maneira muito interessante as lições que se teve daí. As lições, a principal lição é a capacidade da humanidade se unir em torno de um objetivo, de melhorar a saúde das pessoas, e conseguir isso através da colaboração. Então, quais os desafios que a gente tem hoje? Aquilo foi um esforço de colaboração, mas não foi um tratado internacional. O primeiro tratado internacional de saúde pública foi a Convenção Quadro para o controle do tabaco. Existem nuances sobre o que é um tratado, uma convenção, o que significa ser um tratado vinculante, que obriga as partes a seguirem. O João, que trabalhou na área de saúde internacional, conhece isso. O Regulamento Sanitário Internacional, por exemplo, é um regulamento vinculante. Os países se obrigam
a determinadas atitudes. Do ponto de vista da formalização, os países têm que ratificar depois, etc. E esse no Brasil, deu show de bola em relação é uma das conquistas e dos pontos altos do SUS, ter conseguido reduzir a prevalência de tabagismo. Em outras épocas, estaria metade do auditório fumando aqui no próprio auditório. Quando eu estudei medicina, a gente fumava na enfermaria, ao lado dos doentes. Mas em uma geração a gente conseguiu essa mudança. Bom, então o que está faltando? Está faltando mais energia e mais ousadia em contrabalançar as tendências contemporâneas que estão levando os países a se isolarem. Nós temos o maior exemplo disso, a política norte-americana atual, né? Que está saindo dos acordos, saindo dos tratados, abandonando a Unesco, ameaçando a ONU, por conta das tendências políticas dominantes naquele país. A Federação Mundial de Associações de Saúde Pública, da qual a nossa Abrasco é membro, ela adota como plataforma atual a Agenda 2030, os ODS, e ela menciona que isso é um processo que vem de longe, desde a Conferência de Alma-Ata, que redesenhou a questão da atenção primária em saúde, passando pelas conferências de determinantes sociais da saúde e várias outras conferências em que esses conceitos foram sendo aprofundados e clarificados. Então, o que existe, possivelmente, para ser mencionado como novidades nesse processo que levou à criação da Agenda 2030? A novidade, sim. Você pode dizer, isso foi mais uma reunião, mais um documento, né? Novas metas. O que existe de novidade? Existiu, de fato, um conjunto expressivo de novidades. Primeiro, em relação a metas anteriores, ele é muito mais abrangente. Esse conjunto de metas em que fala de consumo responsável, de paz e justiça, de vida debaixo d'água, de água limpa, de igualdade de gênero, nenhuma plataforma internacional prévia era tão abrangente. A segunda grande novidade foi o processo de uma consulta bastante ampla antes da definição desses objetivos e das metas correspondentes. Todas as outras conferências eram reuniões de peritos, de pessoas da área, e que se reuniam e emitiam declarações. Esse processo da formulação da Agenda 2030 resultou de um processo de consultas muito disseminado no mundo. Havia inquéritos que você podia participar online. O Brasil, naquela época, agora que começa a despertar mais para isso, mas o processo foi amplo. Eu vou mostrar como é que no país a gente está agora correndo atrás. Existe, além disso, uma mobilização internacional importante em torno dessa agenda, coisa que nas conferências anteriores, nos Objetivos do Milênio, era bastante precário. Essa mobilização está levando, por exemplo, à criação de um conjunto de alianças e de ONGs voltadas, além de governos, voltadas para monitorar e expandir o debate sobre essa agenda civilizatória, digamos assim. Então, essa aliança Non-Communicable Disease, ok? A prevenção e controle das doenças não transmissíveis, ela junta em 170 países mais de 2.000 organizações da sociedade civil. Isso não é pouca coisa. Foi um evento muito expressivo que aconteceu há 3 dias atrás. Isso também está notícia fresquinha. Eu estava lá no auditório, né? E havia um painel
e havia o presidente Robert Mugabe, do Zimbábue, que é um conhecido violador dos direitos humanos e civis no Zimbábue. Ele é presidente há décadas, desde a libertação colonial, era colônia inglesa, a Rodésia, né, que tinha um regime parecido com a África do Sul, de racismo institucional, mas ele e o grupo dele se apropriaram do poder e nunca mais largaram o osso. Na conferência de Montevidéu, ele foi nomeado, foi anunciado como o embaixador de boa vontade. Sabe como é esse negócio de embaixador? Igual a Gisele Bündchen, não sei de que bem. Essas organizações internacionais contam com pessoas de prestígio para serem porta-vozes e aumentarem a visibilidade das causas, né? E ele foi nomeado embaixador de boa vontade para a África em relação às doenças crônicas não transmissíveis. Pois então, essa aliança reagiu no dia seguinte à conferência, e o diretor-geral da OMS, recém-empossado, que é o etíope, rescindiu o contrato. É o que está dito aí. Isso é dia 22. Que dia é hoje? 26. Também notícias fresquinhas para vocês. Isso foi um exemplo prático do que envolve a política e a diplomacia em torno disso. Foram mais de 1000 associações que disseram, olha, não dá. Esse cara não pode ser uma liderança nesse processo, porque o que ele faz vai contra tudo que a gente está dizendo aqui, né? Bom, e no mundo inteiro, como eu estava dizendo, aqui são exemplos de criação de grupos de reflexão, de centros da sociedade civil, de outras organizações, que são 3 exemplos de muitos outros, articulações políticas e acadêmicas em torno de impulsionar essa agenda. Aqui no Brasil, na Fiocruz, criou-se esse radar, vai haver um seminário daqui a uma semana mais ou menos, que a gente vai participar, e que ela comprou a ideia de ser um ponto focal importante para a disseminação dessa agenda 2030. O governo brasileiro criou uma comissão nacional, onde, enfim, não sei quantos ministérios, associações, etc. Vocês acham que está funcionando isso? Nada. Foi um decreto que, enfim, sem menor consequência. Mas a sociedade civil brasileira está se mexendo em relação a isso. Então existe um grupo de trabalho da sociedade civil, que também é coisa de alguns meses, lançou um relatório que teve repercussão internacional. Em função disso, nós, do Centro de Saúde, Centro Brasil de Saúde Global, estamos aqui alguns de nós, pedimos a nossa inclusão nesse grupo de trabalho e recebemos há alguns dias a comunicação de que nós fomos aceitos. Recebemos o e-mail da coordenação desse grupo de trabalho. Então, nós teremos uma postura ativa. Eu estou dizendo isso porque nós gostaríamos que alunos e colegas, aqui tem a Faculdade de Enfermagem, tem o Instituto de Nutrição, e tem o nosso IMS, queremos nos tornar, junto com a Fiocruz, possivelmente, em colaboração com alguma divisão de trabalho, um ator ativo no impulsionar dessa agenda. A Abrasco, onde eu coordeno um comitê de relações internacionais, também encampou, isso saiu também ontem, o número 4 da revista Ensaios e Diálogos da Abrasco, onde a plataforma internacionalista da associação está mencionada aqui. Tudo isso, os detalhes dos textos, o vídeo editado vai trazer os slides, então vocês vão poder ler nas entrelinhas e no corpo menor.
qual é o grande passo adiante que potencialmente pode ser dado? É algo similar ao que foi feito com o tabaco, ou seja, um tratado vinculante no conjunto dos temas de saúde global. Esse é o passo ousado que estaria faltando, eu concordo com essa ideia, e existe uma mobilização no sentido de impulsionar, de defender a ideia e de agir em benefício da ideia de um tratado global para o direito à saúde. O ex-secretário-geral da ONU, atualmente é o ex-chanceler português, né, Antônio Guterres, mas o que deixou o posto encorajou a comunidade internacional a examinar essa proposta. E existe uma mobilização da área acadêmica e da área política para, e aqui eu não vou passar isso aqui, mas é em relação a uma defesa da ideia de um tratado internacional vinculante de defesa do direito à saúde. Outra iniciativa, que também, isso saiu também há poucos dias, existe nesse periódico online um número especial que discute o papel das instituições acadêmicas. No nosso caso, por exemplo, né? Como é que as instituições acadêmicas podem contribuir para o avanço dessa agenda, principalmente no que diz respeito à saúde, que é quase tudo. Aqui, nesse número especial, o primeiro autor é o Paulo Buas, que foi presidente duas vezes da Fiocruz, diretor da Escola Nacional de Saúde Pública, presidente da Federação Mundial de Associações de Saúde Pública, e é um ator importante, coordena na Fiocruz essa área de saúde internacional, global. Aqui é o abstract do artigo que está naquele número especial, onde esses autores, liderados pelo Paulo, mencionam que a área de saúde tem tido uma certa dificuldade de abarcar uma agenda mais ampla, global, por razões a discutir. Então, essa articulação aqui visa somar esforços da área acadêmica, os tanques de pensamento, né, think tanks, no sentido de compartilhar conhecimento, formação de pessoas. Supostamente a gente está contribuindo para isso com esse curso aqui, né, eu espero. E a discussão de inovações, de estratégias inovadoras. Então, está se buscando uma criação de uma rede de instituições acadêmicas que se articulem para ajudar nesse processo. Isso tudo, gente, se dá numa conjuntura extremamente desfavorável. Tudo isso que eu mencionei, que a falta de ousadia, isso tudo se dá numa conjuntura em que as injustiças históricas que vêm de séculos de colonização e tendências mais recentes criaram e são bem expressas nessa crise humanitária dos refugiados que a gente está sofrendo. Tem um pequeno vídeo aqui que eu devo ao João, mais uma vez, que mostra as dimensões desse fenômeno. Como é que eu aumento aqui? E agora? Quero botar para cá. Isso é um período aí de... Cada pontinho vermelho que vocês vão ver nesse período
Desde 2002, não é, João? Mais ou menos. 2000 a 2015. Ou seja, 2015 foi quando explodiu a crise humanitária dos refugiados, né? Então, cada ponto vermelho que vocês vão ver significam 17 refugiados. Então vamos ver, isso tem 1 minuto. E vai passando ano a ano. Então, essa crise humanitária, ela resume de maneira muito dramática as iniquidades vigentes no mundo, né? É um aspecto epidêmico e concentrado no tempo de um conjunto mais amplo de iniquidades, de injustiças. Então, o que a gente está discutindo aqui desde o início é como fazer parte de uma contracorrente a isso tudo, ativamente, fazendo jus às melhores tradições da saúde coletiva brasileira, que deve, na medida da sua força, da sua tradição, se integrar a esse esforço mais global. Por que é uma contracorrente? Porque as correntes principais são essas que a gente vê aqui, né? Genocídios, renascimento de tendências neonazistas, partidos de ultradireita ganhando força ou ganhando eleições ou participando de forma mais expressiva de eleições, né? Na Escandinávia e até em Copacabana. Nenhum povo, nenhuma nação está imune a ser infectada pelo vírus da intolerância, da xenofobia. Esse foi o episódio com o Sírio em Copacabana, que todo mundo aqui sabe, né? Então, o convite é que a gente se junte a essa contracorrente. O Saramago dizia isso, é preciso ensaio sobre a cegueira, né? Olhar, ver e reparar. Obrigado. Nosso colega Francisco Ortega vai coordenar a conversa aqui com vocês, com o público online. É um dos coordenadores do Centro de Saúde Global junto comigo. Vamos sentar aqui. A gente pode, eu acho, e a Tássia pode ver no chat se tem alguém que queira ou que tenha escrito lá para cima algum comentário ou pergunta, ou que a partir de agora acompanhe, ela, por favor, acompanhe aqui na tela do bate-papo. Bom, gente, então eu vou fazer um par de comentários breves, até porque muito do que falou o Eduardo não é da minha praia diretamente, mas não por falta de interesse. Eduardo, queria fazer 2 observações assim, para lançar o debate. A primeira sobre saúde mental, a segunda sobre antibióticos. Sobre saúde mental, minha pergunta é: cadê a saúde mental? Não é? Achei interessante que obviamente, saúde mental é uma das principais doenças crônicas não transmissíveis, não é? Transtornos mentais severos, autismo, esquizofrenia, etc. E qual é o lugar deles nesse negócio? Porque a própria formulação no ODS, que é interessante, não é? O próprio Eduardo mencionou reduzir 1/3 a mortalidade de doenças não transmissíveis e promover saúde mental e bem-estar. Bom, a saúde mental é uma doença crônica não transmissível, e não só isso, mas tem havido nos últimos 10 anos, desde 2007, quando se lançou o chamado para uma saúde mental global. Se a gente já tem saúde global, etc., de repente apareceu uma coisa nova chamada saúde mental global, como se a saúde mental tivesse se sentido fora desse movimento de saúde global e criar um novo movimento específico, porque senão a gente pode dizer, bueno, não precisa, para quê? Eles chamar mais espaço na saúde global, não.
saúde mental global com o lema No Health Without Mental Health, não há saúde sem saúde mental, argumentando precisamente que em todas essas doenças não crônicas, não transmissíveis, a saúde mental está envolvida, no sentido de que uma pessoa, um indivíduo que é acometido por um transtorno tem mais chances de desenvolver diabetes, câncer, qualquer tipo de doenças, ou quem tem uma dessas doenças possivelmente pode ter, ou com frequência tem, um tipo de transtorno mental correlato a transtorno mental comum, por exemplo, indivíduo con un diagnóstico de cáncer que como consequente desenvolve un diagnóstico de depressão que retroalimenta a própria atitude frente à doença, atitudes que têm a ver com estilo de vida, ou seja, pelo tanto vai ter mais dificuldade de ter um certo tipo de estilo de vida mais saudável, etc. Obesidade ligada a várias doenças mentais, então como que isso fica assim de lado? Claro, tudo isso tem que se ver também com uma distância crítica, porque por trás, muitas vezes, desses chamados pela saúde mental global, existe, obviamente, interesses de indústrias farmacêuticas, por exemplo, que veem um campo enorme de potenciais consumidores, sobretudo em países de renda baixa e meia, que são os países onde as intervenções de saúde global acontecem. Então, venda enorme de antidepressivos ou ansiolíticos para esse campo. Então, não deixa de se ver com uma certa distância crítica, mas é uma tensão dentro desse campo. Você sabe como Eduardo vê. A segunda observação é sobre antibióticos, que é muito menos minha praia, mas é por curiosidade, uma curiosidade, seria mais uma série de perguntas, ou seja, essa relação entre doses baixas de antibióticos, microbioma humano e obesidade. Porque ao mesmo tempo, e a gente viu a semana passada ou retrasada que saiu um grande estudo mostrando que para 2030 o número de mortes que vão acontecer devido à resistência a antibióticos, não? O caso das superbactérias, a gente tem hoje tuberculose super resistente a antibióticos, etc. Como que isso vai aumentar, ou seja, se não acontece, ou seja, chamando a um movimento não para mais pesquisa para criar de alguma maneira antibióticos mais resistentes, mas para reduzir o uso dos antibióticos, não tanto o uso que se faz sobretudo em países como o Brasil, onde muitas vezes você consegue comprar um antibiótico sem receita, onde os médicos rapidamente passam antibióticos, não somente esse uso desnecessário, mas sobretudo o uso ao nível industrial e a nível agrário, o que Eduardo mencionou, ou seja, um movimento, uma chamada dizendo, gente, vai ter tantos mortos enormes, milhões daqui a 30 anos, se a gente não começa a retirar esse uso que Eduardo mencionou. Então a pergunta seria um pouco, será que, pensando em políticas, etc., a questão da obesidade não poderia ser encampada nesse movimento de bactérias super resistentes, etc. Então não somente as pessoas vão morrer porque vão ter qualquer gripe, qualquer bactéria vai matar a gente daqui a 30 anos, mas ao mesmo tempo obesidade, ou seja, se não seria uma estratégia cidade nesse mesmo movimento. E outra coisa que eu pensei, se tem algum, ou vocês pensaram, porque acho que no Brasil seria super interessante fazer isso, em relação a aumento e ele é um dos países do mundo que mais nascimentos por cesariana faz. A gente sabe que a passagem vaginal do feto é fundamental para precisamente na constituição do próprio microbioma, e com tanta cesárea a gente perde um pouco todo esse tipo, essas bactérias. Será que não seria interessante começar também a ver, será que a obesidade não tem também a ver com o número de bactérias, algum tipo de coorte que acompanha crianças que foram submetidas a nascimento cesariano, se tem mais obesidade que os outros, tendo neutralizado os outros fatores? Seria uma coisa que também seria interessante. Bom, gente, era isso. Muito obrigado, Eduardo, mais uma vez. Então, a gente comenta e depois acho que o Paco pode abrir para a plateia e ver. E
Nossa equipe aqui está vendo o que já rolou no bate-papo, né? Acho que o Ortega comentou 3 assuntos muito importantes. A última, eu não tenho uma boa resposta, mas acho fascinante a ideia de explorar. Já andei tentando ver se havia alguma coisa, mas não me lembro o que eu achei. Mas o Brasil é recordista mundial de cesáreas, né? E o grupo do César Victor de Pelotas estudou bastante. E eles têm acompanhamento de 3 décadas ou mais já de recém-nascidos que já são adultos, já têm filhos, né? E então eu vou tentar, quando sair daqui, olhar Pelotas, cesárea, obesity, para ver se surge. Eu não me lembro, já tentei isso, não me lembro o que eu achei. Mas é uma hipótese fascinante. Acho que você tocou em 2 pontos que revelam que a agenda está inconclusa e que é um trabalho em andamento, né? A questão da saúde mental, Ortega clarificou de forma sucinta muito bem. Ele, ao mesmo tempo, em relação às doenças crônicas não transmissíveis, é um determinante e uma consequência. A precária saúde é um determinante, como estresse psicossocial, está sabidamente associado à hipertensão arterial, à diabetes, né? Tem todo um metabolismo específico de reação ao estresse crônico, né? Que está associado à saúde mental, não necessariamente diagnósticos psiquiátricos, mas a sofrimento psíquico. Então, está associado à determinação dessas doenças crônicas não transmissíveis, e como ele bem acentuou, as pessoas portadoras de diabetes ou que sofreram acidentes coronarianos ou cerebrovasculares vão ter também consequências sobre a sua saúde de vários aspectos. Então, eu acho que está mal ajambrada, para falar em português mais castiço, aquela vírgula aí que também é saúde mental. Acho que é uma formulação incompleta, imprecisa e limitada do papel da saúde mental nesse conjunto de doenças. Acho que a gente precisa se ver como ator nesse processo. Eu defendo isso, junto a meus colegas do Centro de Saúde Global, junto a meus colegas do IMS, da Fiocruz. Nós temos que ousar se tornar, e isso eu me dirijo a colegas da Faculdade de Enfermagem, do Instituto de Nutrição, aos alunos, nós temos que nos ver, a conjuntura nacional, a cidade, a UERJ, tudo isso é muito desfavorável. Então, já temos bastante sofrimento aqui, local, mas a gente tem que se ver também como cidadão do mundo e capaz de influir e ousar influir numa agenda global, porque isso pode trazer consequências benéficas para a gente, localmente. Então, você disse da saúde mental, existem mecanismos, por exemplo, nós somos agora membros, vocês viram, desse grupo de trabalho da sociedade civil brasileira. Eu acho que o que você levantou sobre a saúde mental, eu já vislumbraria uma exposição de motivos, porque essa agenda ela vai ser monitorada, ela vai ser avaliada, existem canais para se expressar opiniões sobre isso. Então, os nossos artistas, por Michélia, tem que se ver também com esse papel potencial, como parte da nossa militância pela saúde pública. O outro ponto que você levantou foi dos antibióticos. Essa é uma crise que talvez esteja também subdimensionada na agenda. É preciso olhar todas essas metas dentro de cada uma das ODS para ver se isso está especificado como uma meta. Deveria ser, pela gravidade que está tomando no mundo o abuso de antibióticos e de uso humano. O principal uso dos antibióticos não é na população humana, é o uso veterinário, para dar conta da fábrica de proteína animal.
que os irmãos, a dupla sertaneja de Goiás, Joesley e Wesley, se tornaram number one no mundo, né? Com o nosso dinheirinho. Isso é um pouco como que as questões, assim, não é só uma questão de montar. Possivelmente, esse pessoal, se você falasse isso, eu diria, tá, mas aí o frango seria mais caro. Você quer frango mais caro? Aí você talvez ia poder comprá-lo, mas essa pessoa não ia poder comprar. Imagino que eles têm uma série de justificativas, teriam, né, para se opor a isso. Seria um pouco quase como que essa questão do que a gente falava e que falamos, foi mencionado também na semana passada, como que você alimentos mais saudáveis são mais caros, pelo tanto você de novo cria um critério de exclusão, quem pode comprar, quem então não seria um pouco, não sei se os antibióticos estão relacionados a isso. Imagino que a justificativa de usá-los serve para tornar os frangos mais resistentes a doenças, ou não? Eles são usados naquelas fábricas de proteína animal para estimular o crescimento. O antibiótico estimula o crescimento, então vem aqueles peitos de frango, né? Sim. E também para tratar as infecções que pululam ali naquele ambiente confinado, né? É claro que a sociedade, num dado momento, tem que fazer suas escolhas. Eu compro frango corim de vez em quando, é bem mais caro, né? Sem salário não está dando, mas, em geral, eu tento, mas o dilema é esse, né? O dilema é esse. Vamos passar então para a nossa Luciana, por favor. Professora de instituição da UEM. Bom dia a todos. Na verdade, pegando aí o gancho da última pergunta, a grande questão é produzir para todos, né? Porque o que levou a toda essa reorganização do sistema alimentar é aquela falsa ideia de que não teria alimento para toda a população, né? E com isso a gente encarou a Revolução Verde e a separação da criação de animais da produção de alimentos vegetais, que em situação normal ocorre junto, né, em harmonia. E essa outra forma de criar os animais é que causa doença a eles, né? Por isso, tanto antibiótico. Mas eu estava aqui também fazendo um gancho com a aula passada, que o Maluf fez uma provocação assim, de quem já tinha participado de reuniões com diplomatas. E a Carol, né, já tem uma experiência grande na OPAS e a Carol trouxe essa ideia assim, de que são horas para decidir um verbo ou uma vírgula. E aí eu fico lendo o ODS, né, e pensando na vírgula, mas pensando também, por outro lado, assim, do termo ali, como isso talvez já tenha sido um grande avanço, né, pela própria expressa na frase, né, que a gente sabe quanto isso é custoso para conseguir. E pensando assim na provocação que você fez, né, de falta ciência, falta ousadia, eu acho que falta muito mais ousadia do que ciência. Na verdade, eu acho que eu diria que falta mais compromisso, né, porque acho que a gente consegue pautar as agendas, vislumbrar as agendas que são necessárias, né, até com ousadia, mas não consegue muitas vezes emplacar essa implementação, né, e o monitoramento disso. Agora, também por outro lado, em relação à alimentação especificamente, como é difícil a gente conseguir gerar evidências, né? Há pouco tempo, sei lá, tem a divulgação da relação de alimentação com câncer, que a gente traz realmente essa evidência, né, forte, que é exigida, né, pelo ambiente acadêmico. A gente lançou há pouco tempo, acho que 2012, se eu não me engano. Então, assim, é muito difícil conseguir formular, né, essas evidências e aí, né, vem o discurso mais tecnocrático. Bom, se não tem evidência, um pouco o que acontece na linha do transgênico. Se não tem evidência, então vamos continuar produzindo dessa forma, né? E
E aí, fazendo um gancho também com aquele gráfico que você trouxe do consumo, que é bem interessante, de como a gente ainda tem aumento de consumo de ultraprocessados nos países mais pobres, né? Justamente o que houve foi uma certa migração das transnacionais, porque começaram a perceber que estava estancando nos países mais ricos e que aqui a gente ainda tinha espaço até em função da diminuição da desigualdade de um certo aumento de renda que se observou nos países mais pobres. Então, rapidamente eles se reorganizaram com estratégias bastante indecentes, né? Tem aquela balsa da Nestlé, que eu acho que ilustra muito bem essa capilaridade que eles têm, né, para chegar nos nossos recônditos. E até nos grandes centros também, com a venda de pequenas porções, por exemplo, as farinha láctea, as farinhas todas, né, ou os biscoitos, eles vendem em saquinhos menores, que são mais baratos, e que acabam a pessoa conhecendo aquele produto que talvez ela nem conheça antes, né? Então, acho que aí a nossa principal questão é realmente a regulação, né? Porque nos mercados que já existem medidas regulatórias, eles não conseguem usar, e aqui eles usam, né? Por exemplo, vários agrotóxicos já estão proibidos, vários aditivos químicos já estão proibidos em outros países, né? E a própria propaganda, né? Quando você não tem nenhuma medida que controle, e em outros países tem, aonde não tem, eles vêm com força total. Então, eram essas questões que eu pensei. Obrigada. Comentar rapidamente, depois passar para a Michelle. Obrigado, Luciana. Eu assino embaixo tudo que você disse. E é um bom debate esse. Eu concordo com você que, com o que já se sabe, com o que está estabelecido, falta ousadia para aplicar. Por outro lado, com todas as dificuldades que existem para produzir evidências na área da alimentação, por exemplo, durante muito tempo se focou na questão da gordura, não é? Em detrimento dos açúcares, por exemplo, e hoje se sabe que documentos da indústria da alimentação ocultaram as evidências sobre o açúcar, né? Você sabe disso melhor que eu. Então, a questão das evidências manipuladas, muitas vezes, também existem, né? E o que eu tentei trazer aqui é que muita gente, e eu concordo, acha que a pandemia de obesidade, ela é o que se chama, isso tem origem na literatura, uma tempestade perfeita, onde o grau com que a coisa está se espalhando e ascendendo, revelaria, na opinião de uma literatura que não é a principal, e que você teria aqueles outros fatores que eu pontuei, né? Os antibióticos, os resíduos de pesticidas. Então, eu insisto na ideia de que há evidências complementares a reunir para que, não por acaso, até agora não se conseguiu uma intervenção populacional com sucesso. E só para passar para a Michelle, a coisa tem uma dimensão que eu não tenho certeza se todos têm ciência. Historicamente, desde muitos séculos atrás, cada geração vive um pouco mais do que a faz. Isso vem acontecendo com o início da modernidade, pelo menos, né? Antes, as grandes pestes, as grandes epidemias atacavam indistintamente pobres e ricos, né? Mas, depois de um certo tempo, as grandes epidemias foram debeladas ou controladas, cada geração vive um pouco mais, uma vida média, né? Pois bem, nos Estados Unidos há uma projeção que, por conta da obesidade infantil já prevalente, e a obesidade ela é muito difícil reverter na medida em que está instalada, né? Quem ganha peso, tem excesso de peso, tem mais facilidade em ganhar mais peso, está mais propenso a ganhar mais peso. Tá certo? Especialista aqui, eu tenho medo de falar bobagem. Mas essa geração de crianças provavelmente vai viver menos que seus pais.
número médio de anos. Isso é um retrocesso civilizatório de monta, porque vai contra uma tendência histórica de vários séculos, né? Então, é disso que a gente está falando. Né? Michele, por favor. Bom dia. Eu sou bolsista aqui do centro. E toda manhã, antes das aulas, a gente junta, os bolsistas juntamos para discutir sobre um artigo e tentar trazer uma questão. E aí a gente estava discutindo sobre um artigo que saiu na Global Heart sobre a necessidade do Brasil focar nas doenças cardiovasculares. Ele é bem pequeno, mas ele traz umas questões, assim, um número bem alarmante, que a gente tem 9% de mortes por conta das doenças cardiovasculares. E ele discute um pouco sobre fatores de risco, como obesidade, como hipertensão, o consumo de álcool, e a gente ficou querendo saber, tipo, o que a gente tem de políticas públicas para essa doença que vem sendo tão negligenciada. E como que a gente educa uma população que não presta atenção, porque é uma doença que é imediata, que surge meio que do nada. Você não vem com um certo acompanhamento, não é uma coisa que pode ser diagnosticada com antecedência. Você sofre um acidente cardiovascular e às vezes pode ser fatal, então uma coisa que acaba ficando, amanhã eu penso, depois eu penso. Então, como a gente educa essa população, como a gente tenta trazer um estilo de vida mais saudável e como a gente educa os nossos profissionais, como que a gente dá assistência aos nossos profissionais de saúde para essa população, o que a gente tem de políticas de saúde hoje no nosso país voltada para a doença cardiovascular. Bom, acho que a palestra visou mostrar a complicação que é isso, né? Do ponto de vista nacional, você está focando o que já se fez no Brasil, o que se faz no Brasil, né? O SUS tem vários exemplos de histórias de sucesso. O controle do tabaco é um deles, né? A extensão da rede de atenção básica, ela conseguiu chegar a uma proporção importante da população, com agentes comunitários de saúde que acompanham as pessoas, as famílias, e cuidam também de aspectos de promoção. Isso, em alguns estados, é mais desenvolvido do que outros, mas há tendências favoráveis, havia tendências favoráveis. A conjuntura atual é muito regressiva, é uma conjuntura de restrição, de desmonte, né? Na nossa cidade, isso está nos jornais ocupando as primeiras páginas, não é mesmo? Então, é muito preocupante que o que se conseguiu avançar retroceda. Mas a melhor história de sucesso da saúde pública no âmbito do SUS foi o controle do tabagismo. É um exemplo internacional, saudado internacionalmente. E foi bem sucedido porque atuou em todas as frentes. Considerou a Convenção Internacional vinculante, como obrigando o Brasil a tomar determinadas atitudes, e foram tomadas. Houve mudanças na rotulação, houve mudanças na proibição de propaganda em patrocínios de eventos esportivos, houve a proibição do fumo em locais fechados. Tudo isso, isso não veio do nada, isso foi um processo longo, como eu disse. A minha geração de médicos fumava ao lado do leito das pacientes. Foi em uma geração. Então, em outras áreas, na alimentação, a coisa é mais complexa. Mais complexa, porque as pessoas podem não fumar, mas as pessoas têm que comer. Então, você cria todos esses impasses, né, de custos, benefícios, opções diferentes. O fumo era uma questão que você consegue apoio. Por exemplo, você conseguiu apoio dos sindicatos de trabalhadores em restaurantes e bares, que estavam sob um risco aumentado de viver o dia inteiro em ambiente enfumaçado, para as medidas de... Então, houve inteligência política e técnica. Houve também conversa com os produtores de tabaco. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a economia gaúcha é muito dependente, né, do cultivo de tabaco. Então, houve
houve articulações no sentido de mudança de culturas agrícolas, indenizações até, etc. Então, foi um processo muito abrangente e muito bem sucedido. Cabe, então, em outras áreas. Existe um grande ponto de interrogação no momento, né? Mas a gente espera que essa escuridão não prevaleça durante muito tempo. Bom dia, meu nome é Denise, só para me apresentar rapidamente, né, porque nós temos uma plateia aqui de alunos aqui do UniES e da UERJ. E tá bom? Agora tá bom. Enfim, eu trabalho no INCA, junto com a Mônica, né, numa área lá da divisão de detecção precoce e apoio à organização de redes. Obrigada. E eu tive agora há pouco tempo, um evento ali em São Paulo, falando sobre, o movimento é Todos Juntos contra o Câncer. E é um movimento que foi coordenado por uma associação brasileira forte, que é a Abrale, e foi a primeira vez que eu participei, foi a 4ª reunião deles, né, desse movimento, Todos Juntos contra o Câncer, uma participação de praticamente 3.500 pessoas, basicamente todas elas vinculadas a alguma associação de portadores de pessoas com câncer. E o que se esperava dessa reunião, eu estou inclusive aguardando um relatório que vai pautar o Congresso Nacional em relação à elaboração de leis e políticas, né, daqui a pouco, que vão virar políticas públicas. E eu fui convidada para falar numa mesa lá, e antes de ir para o evento, eu queria saber, assim, por até ingenuidade, né, está patrocinando isso. Quem é que patrocina essa sociedade civil organizada, né? Que nesse caso, em relação ao pacientes com câncer, normalmente são grandes laboratórios, a indústria farmacêutica, né? A indústria de equipamentos médicos. Isso para mim ficou assim, muito latente, porque além disso tem as sociedades científicas que apoiam muitas vezes algumas recomendações que vão de encontro a algumas recomendações do próprio Ministério da Saúde. Então existe um conflito aí, né, que a gente vive com esse conflito. O INCA, ao longo dos anos, ele sempre foi um órgão que assessorava o Ministério da Saúde em questões técnicas relacionadas ao controle do câncer. Isso é praticamente há uns 3 anos, dada essa conjuntura atual, né, muito bem comentada pelo professor Eduardo, professor Francisco. Fato é que questões, conteúdos técnicos, de conhecimentos científicos, eles não estão mais pautando as políticas que estão ocorrendo, pelo menos na área de atenção à saúde, da SAIS, do Ministério da Saúde, no que compete ao controle do câncer, tá? Eu não vou falar em sua generalidade. E aí, quando coloca que as questões, né, que inclusive me incitaram muito, eu quero lá participar disso, ver o que eles vão falar, porque de uma parte, quando o senhor coloca a pergunta, falta ciência, eu acredito que a ciência é uma coisa assim, infindável, na minha concepção. Mas, inicialmente, a gente já tem, hoje no Brasil, uma quantidade muito grande de achados, de recomendações, que vêm de academia, de lugares, né, que trabalham com saúde pública, e que essas políticas, que essas recomendações, esses grandes achados, eles não revertem, de fato, em políticas que estão para serem praticadas. Isso é um ponto. Então, existe ciência, hoje, que poderia já estar acontecendo junto à nossa população. E em relação a outra pergunta, é engraçado que quando falou assim, falta ousadia, né? Não, falta ousadia. Aí eu fiquei assim, numa contracorrente, porque eu vi tanta ousadia da indústria, do Banco Mundial, de algumas grandes instituições, né? Querendo pautar política para o Brasil. Eu falei, não, sabe, ousados são eles, entendeu? Não falta ousadia, né? Pensando
desculpa, eu não sei para onde vai esse som, mas é muita cara de pau, né? Dessas pessoas está. Edito. Mas não é preciso auditar. Temos de toda uma idade, a gente tem. Não, mas a verdade é essa, né? É o que se faz dentro da academia, né? Novas pessoas aqui envolvidas na ciência, que também produzir conhecimento. E na hora de se associar a essa sociedade civil organizada, a se associar ou se envolver com qualquer tipo de trabalho em prol da saúde pública, a gente tem que estar muito bem também ciente, muita clareza de quem patrocina aquilo, quem é que está por trás daquilo, quais são nas próprias publicações a gente sabe que tem esse, né, o viés da publicação, como é que eles selecionam os artigos, enfim, eu acho que são questões que precisam ser enfrentadas, principalmente no momento que a gente está vendo a falta do ator público na implementação dessas políticas e cada vez mais a sociedade, seja inclusive por indignação mesmo, por não fazer, ela está se apropriando ela está virando protagonista na proposição dessas políticas. E o que a gente tem visto de leis que estão sendo elaboradas no Congresso, né, na Câmara, dos deputados, é extremamente preocupante como é que está essa condução do nosso país. E o conhecimento vindo de instituições, né, sérias estão sendo deixadas de lado. Né? Para mim, é uma coisa extremamente alarmante, né, aonde a gente vai chegar. É só esse comentário. Denise, né? E você, Mônica. Enfim, é um prazer. Eu estou curioso saber como vocês souberam, como chegou. Ah, tá. Ok. Muito bem-vindos. Eu espero que vocês continuem acompanhando as nossas sessões. Muito bem-vindas mesmo, porque eu criei a divisão de epidemiologia do INCA nos anos 80 e depois já me aposentei lá, mas agora, recentemente. Mas eu assino embaixo do que você disse e você traz um elemento novo que eu queria valorizar, que é a gente não ter uma visão romântica da sociedade civil, porque a sociedade civil, ou seja, o que está fora do governo, existem vetores, existem interesses, existem forças que puxam para um lado, puxam para o outro. Então, nem tudo que é organização não governamental, organização de pacientes, organização científica é de rosas e isento. Isso é muito importante porque, de fato, pululam associações que visam interesses específicos, muitas vezes estimulados pela indústria de medicamentos, levando a reivindicações de judicialização que implicam em rombos impossíveis no sistema público de saúde. Então, o assunto é complexo, né? Mas é preciso esse alerta. E eu não tinha abordado isso. Então, te agradeço por ter trazido. Acho que esse é um ponto que deve pautar a atuação do nosso centro, querendo ser gradualmente um ator ver quem é que está nessa sociedade civil brasileira, por exemplo, identificar quem representa o quê, né? Porque associações de pacientes, por exemplo, que é um fenômeno mundial, né? E a Abrali é um exemplo na área do câncer, existem, né? Tem de tudo, e tem um lado positivo que é a organização das pessoas com determinadas condições, que as redes sociais estão favorecendo troca de intercâmbio de experiências, intercâmbio de melhores práticas.
Então, é um campo onde coexistem motivações as mais diversas. Algumas positivas, de empoderamento, por exemplo, né? E outras de favorecer determinados interesses econômicos e que as pessoas são usadas, às vezes, como massas de manobra. Né? Então, te agradeço a trazer isso para o debate, para o nosso vídeo e para a nossa atuação nesse campo. Espero que a gente mantenha contato com essa área, no momento minimizada no INCA, mas que teve a sua importância histórica grande na definição de pautas de conteúdo técnico para detecção, para prevenção do câncer. Exatamente. E a pessoa que coordenava isso, começou a coordenar isso no INCA, a Vera Costa Silva, ela é do secretariado da OMS, estava lá em Genebra, estava lá em Montevidéu, nessa reunião da OMS. Agora ela está com um cacho cor-de-rosa, assim, eu me surpreendi que ela era bem conservadora. Oi, eu sou o João, bom dia. Bom dia, eu sou o João, faço a pós-graduação, mestrado aqui no IMS também. Eu achei primeiramente engraçado ver que eu não sabia, o Roberto Carlos fez propaganda para Friboi, sendo que ele é vegetariano há mais de 20 anos, né? Uma coisa que me chamou muita atenção, a gente fez uma pesquisa que a gente estava conversando, rápida, que existem 980 milhões de porcos para abate no mundo, 19,6 bilhões de galinhas e 1,4 bilhão de cabeças de gado. Isso tudo para abate, né? São cerca de 3 frangos para cada pessoa no mundo, no momento. E a gente tem ao mesmo tempo 870 milhões de pessoas passando fome no mundo. Então acho que é uma reflexão que a ciência também tem que fazer. Quais são as alternativas que a literatura mesmo já traz, como é que a gente pode, enquanto cientistas, sanitaristas, etc., a gente pode estar lutando diariamente contra isso. E outra reflexão que surge também é que no Brasil, quando a gente tenta mudar nossos hábitos alimentares, começar a comer mais frutas, verduras, hortaliças, a gente tem essa questão dos agrotóxicos, e quando a gente tenta comer alimentos orgânicos, eles são extremamente caros, então não sobra muita opção para gente, principalmente para os estudantes. Que não seja a ração do Dória. Queria que tu falasse um pouquinho mais, Eduardo, sobre esse tratado global para o direito à saúde. Eu achei super bacana essa segunda parte, porque traz um ânimo para a gente, porque realmente, para onde a gente olha, o ânimo fica abatido nesse momento, né? Mas tem essa força de construção que eu acho que a gente tem que retomar. Quando você foi falando e mostrou a Convenção Quadro, eu fiquei imaginando que será que a gente caminharia para a Convenção Quadro de Promoção da Alimentação Saudável, caminharia para a mesma metodologia para abordar consumo abusivo de álcool? E aí, quando você trouxe esse nome, fiquei achando, e não conheço, por isso eu queria que você falasse um pouquinho mais, que precisa do internacionalismo também para essa coisa maior que é o direito à saúde, fundamental, e não só para a gente enfrentar os fatores de risco. Mas o trabalho é complexo, né? Esse sucesso do tabaco não foi à toa, é uma pauta assim, super acompanhada, agindo em diferentes frentes, e é um elemento, você já comentou, seguramente mais simples do que trabalhar a questão da alimentação, né? Muito mais complexa. Então, como é que a gente, nessa tua andança aí por essa questão do internacionalismo e na construção com outros países e essas redes, não se fala isso? Seria interessante trabalhar metodologicamente na linha de convenções específicas? Como é esse tratado? Se a questão do direito à saúde enquanto acesso à rede de serviço e assistência
passa por tantas complicações, variações entre os países, nível socioeconômico, recursos, uma dúvida nessa linha. Ok. Bom, João fez aí a pesquisa dos bilhões, né? Não foi uma pergunta. Quanto a você, Mônica, isso está em discussão. Tudo isso que eu trouxe para vocês é de anteontem. Reunião da MS da semana passada, que visa criar acúmulo de forças para a reunião da Assembleia Geral da ONU no ano que vem. Então, tem esse apoio político aqui e ali, aí vem o Mugabe, tira o Mugabe, entendeu? É trabalho de formiguinha, de muita gente em muitos lugares, né? Então, isso vai ter um processo que o desfecho e o tempo de latência não dá para prever, né? Mas é uma atitude que a gente, como nossa tradição desse instituto e a tradição da saúde coletiva brasileira, ela tem que ganhar um espaço internacional que já teve e que tem. A Abrasco, por exemplo, é muito respeitada na Federação Mundial de Saúde Pública, de Associações de Saúde Pública. Tivemos já a presidência, tentamos, ano passado, eleger um novo presidente, perdemos por pouco na votação, por 4 votos. Então, é uma luta. É uma luta. E não tenho uma resposta precisa para te dar, não, infelizmente. Deveria ter uma clareza maior. Mas é um processo em que, quanto mais engajamento houver da saúde pública brasileira, pela sua tradição, pela sua história de apontar em relação às boas causas da saúde das pessoas, podemos influenciar. E às vezes a influência, hoje em dia, é tudo muito rápido, né? As mensagens percorrem, lá em Montevidéu, 4 dias, tinha um app, né, um celular, em que as pessoas iam comentando conforme estavam participando dos debates, a coisa frenética, né? E gente que não estava, dando palpite e tal. Quer dizer, é um mundo novo do ponto de vista da comunicação e da interconexão que favorece a circulação de ideias também. Então temos que apostar nisso. Não tenho fórmula nem receita, mas queremos participar desse processo de forma ativa. Muito bem. Eu pago para os comentários finais. Ok. Não quer. Bom, acho que foi uma sessão bem densa e interessante. Acho que a gente tocou temas que não são só do tema específico só desses, mas que fazem parte dos objetivos do nosso centro, porque nos interessamos pela saúde global, como que a gente pode contribuir tanto no ensino, na pesquisa, no ativismo, etc. Eu acho que foi um belo exemplo disso. Muito bom. Semana que vem é feriado, então a gente vai se ver daqui a 2 semanas, né? Tragam seus colegas, Finado, tragam seus colegas, seus conhecidos da UERJ ou de fora da UERJ, isso é um evento aberto, né? A gente tem cerca de 50 pessoas, então tem um grupo em Porto Alegre que está se reunindo numa sala, tem um grupo na USP que está se reunindo numa sala, então todo mundo, às vezes é um ponto de conexão, mas são várias pessoas que estão ali interagindo. Esses vídeos vão ser editados, vão circular, então a gente pretende. Obrigado.